Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Donk. Título da semana 4, A carta de Paulo a Filemon, uma história de amor. Terça-feira, ler com oração Filemon 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O ministério de Paulo. Falar entre nós a palavra de Deus, instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente, faz com que ela habite ricamente em nós, enchendo-nos do Espírito. Quando alguém ensina um conteúdo a outros, esse conteúdo é fixado nele. Vamos exercitar falar uns aos outros a palavra, pois quanto mais falamos, mais a absorvemos. Paulo sabia disso, por isso disse: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, Colossenses 3,16. Também quando anotamos o que ouvimos, o conteúdo ouvido é fixado em nós. É importante ruminar a palavra, ou seja, depois de ouvir e anotar, ouvir novamente. Se anotarmos o que ouvimos e depois ouvirmos novamente, perceberemos que deixamos escapar algo na primeira vez. Ao revisar as anotações, faça um resumo de cada parágrafo na margem direita, colocando a palavra-chave do lado. Pela palavra-chave, você saberá de que aquele parágrafo trata. Conforme vai revisando, você verá Deus falando pelo Espírito com você sobre o conteúdo lido. Anote essas percepções na margem esquerda para registrar o que Deus lhe falou. Recomendo isso a todos, principalmente aos jovens. Fazer anotações e revisar. Assim desfrutarão muito mais a palavra. Praticar a imersão na palavra faz toda a diferença. Não façamos as coisas de acordo com o pensamento e maneira naturais. Todos os que foram para o PAC, posto avançado de comportagem, voltaram com o mesmo testemunho. Muitos deles, inclusive irmãos responsáveis, quando saíam às ruas e tentavam utilizar o que já sabiam, como sempre fizeram, perceberam que não obtinham resultados. Quando, porém, utilizaram a palavra profética ao orar pelas pessoas, viram que causava efeito. As pessoas eram tocadas pelo Espírito e diziam: é exatamente aquilo de que eu precisava. Não confiamos em nossa habilidade. Deus quer tirar-nos da esfera terrena e levar-nos a servi-lo na esfera celestial, espiritual. Para isso é importante crer na palavra profética, como também orar em favor de quem a transmite, Colossenses capítulo 4, versículo 3. O propósito de nossa vida é permitir que Deus produza algo entre nós. O resultado do ministério de Paulo é uma rede de amor. No final de Colossenses, Paulo cita, além de localidades, vários de seus cooperadores, como Tíquico e Onésimo, capítulo 4, versículos 7 e 9. Antes um escravo inútil, mas agora alguém salvo e útil nas mãos do Senhor, Filemon 11. Paulo cita também Aristarco, preso junto com ele em Roma, Colossenses 4, 10. Aristarco era um macedônio que, no tumulto em Éfeso, sofreu no lugar de Paulo. João Marcos, o primo de Barnabé, também é citado por Paulo. Ele havia abandonado Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, talvez por ser jovem e não conseguir suportar os sofrimentos e dificuldades na obra do Senhor. A lição preciosa que aprendemos aqui é nunca desistir de um jovem, mesmo que ele tenha falhado e nos decepcionado no passado. O Senhor ainda pode aperfeiçoá-lo e torná-lo útil, como João Marcos, que foi um companheiro de Paulo até o final de sua vida, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Ele também acompanhou o apóstolo Pedro, sendo autor do Evangelho de Marcos, que escreveu conforme o relato que ouvira dele. Além desses, Paulo cita também Jesus, o justo, Colossenses 4, 11, Epáfras, seu cooperador na região de Colossos, e Lucas, o médico, versículos 12 ao 14.
Lucas também é um dos que permaneceram com Paulo até o fim de seu ministério. Assim, o ministério de Paulo não é de doutrinas, de conhecimentos bíblicos somente, mas um que produz vida, produz relacionamentos de amor, que faz a vontade de Deus e confecciona um tecido de amor entre os irmãos e as igrejas. Pergunta de hoje: o que o ministério de Paulo nos ensina? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.